Olá, amigos e amigas, que todos tenham um belo dia, que vocês tenham uma semana de vitórias ao lado de Jesus. Vamos estudar a lição? E hoje, segunda-feira, 5 de dezembro, a lição 11, ela tem como título Experiências de Quase Morte. Um estudo holandês com 344 pacientes, feito no ano de 2001, publicado numa revista inglesa chamada de Lancet, exemplifica a chegada definitiva das experiências que pessoas que mencionaram, que tiveram próximos à morte e voltaram a viver. Um dos relatos foram dos mais variados e de várias culturas e de todos os cantos do mundo e também em épocas diferentes. Mas essas experiências só começaram a atrair a atenção do meio científico no fim do século XIX, quando um geólogo suíço chamado Albert von Heim ele publicou uma coletânea de testemunhas pessoais de algumas pessoas que eles tiveram experiências assim de quase morte, principalmente assim uns soldados que tiveram em combates, operários que caíram de andaimes, pessoas que sofreram acidentes de carro, pessoas que foram afogadas em rios. E também a sua experiência própria, a experiência própria do Albert, que ele era alpinista e acabou sofrendo um acidente nos Alpes suíços. Mas assim, um estudo assim mais aprofundado deste fenômeno, com pessoas que diziam que morreram e voltaram, a vida foi somente estudada com mais afinco em 1970 pelo psiquiatra Raymond Moody, quando ele debruçou-se sobre os mais de 500 casos desse gênero, E até ele foi o criador da sigla EQM, que traduzido quer dizer experiências de quase morte. E ele também foi autor de um livro chamado de Vida Depois da Vida. Esse psiquiatra, ele escreveu assim um relato de seus pacientes, que tiveram essa experiência, e que eles diziam que quando eles estavam com esse fenômeno, quais são as consequências, o que acontecia quando de fato ocorreu esse fenômeno, E o que eles relataram, diziam que eles pareciam deles sair do corpo, E eles sentiam-se paz. Alguns ouviam assim barulhos estranhos, incomuns, a nós. Outros viam assim um túnel escuro com uma luz. Eles relatam também que eles se encontraram com seres espirituais. Eles falaram também que eles reviam toda a sua vida assim em síntese, Eles viam cidades assim luminosas, E também viram assim reinos de espíritos desnorteados a passar assim por fronteiras sem limites. E é tudo que foi relatado por essas pessoas que passaram, que dizem que tiveram, que eles morreram e acabaram voltando. Mas cientistas assim se aprofundaram e estudaram vários casos dessas mesmas pessoas que afirmaram esse fenômeno EQM, E as causas que eles chegaram foi a redução ou ausência de oxigênio no cérebro
que ele provocava alucinações, as pessoas começavam a sonhar, e deixava assim o paciente agitado. O fato é que todos esses relatos de EQMs são argumentos modernos utilizados, né, por ateus, querendo provar a teoria da imortalidade natural da alma. E o que vemos é que todas essas experiências dessas pessoas quase mortas, que eles relatam, né, nessa literatura moderna, são pessoas que médicos as consideraram assim clinicamente mortas, porém elas não estavam mortas de fato. E até essa semana, aqui em Joinville, aconteceu de um médico dar o atestado de óbito, a funerária foi buscar esse corpo, né, para que fosse enterrado. Era um senhor de 58 anos de idade. E quando ele começou a mexer com aquela pessoa que ele iria enterrar, no caso da funerária, essa pessoa começou a se mexer, começou a respirar, chamar os médicos, e essa pessoa acabou vivendo novamente. Por um erro clínico médico, né? E isso pode acontecer várias vezes com muitas pessoas. E bem ao contrário do que aconteceu com um amigo de Jesus, chamado Lázaro, que ele estava morto, né, 4 dias, ele estava em estado assim, de decomposição, cheirando mal, que fala ali em João capítulo 11, versículo 39, e ele foi plenamente ressuscitado pelo poder de Deus, e que Jesus ali restou seu amigo Lázaro, né? Que posterior a isto, de imediato, assim, quando ele foi ressuscitado por Jesus, ele começou a conversar normalmente com suas irmãs, né? E o que a gente vê é que tanto Lázaro, né, como todas essas demais pessoas ressuscitadas por Jesus, elas não mencionaram em nenhum momento na Bíblia que elas tiveram experiências ou visões enquanto elas estavam mortas. Ou que elas tiveram no paraíso, que alguns falam, ou que estivessem no purgatório, ou no inferno. Se realmente eles tivesse acontecido isto, eles teriam prazer em ter contado, né, para os seus amigos e familiares, e todo mundo ficaria sabendo. O fato é que não aconteceu, né? E esses relatos que mencionei, que mencionam, né, que a alma sobrevive fora do corpo e que as pessoas têm uma visão em alguma dimensão, isso aí é totalmente contra a palavra de Deus, porque conforme Gênesis no capítulo 1 e 2, Deus criou o homem do pó da terra, do barro, e que ele soprou nas suas narinas, e que o homem passou a ser um ser vivente, passou a ser uma alma vivente, como diz lá, alma vivente. E quando essa pessoa morre, esse fôlego de vida volta para Deus. Então, assim, essas pessoas não têm o devido entendimento das Escrituras, porque eles falaram que a sua alma estava fora do seu corpo. É impossível de acontecer isso. Então aqui esses fenômenos que pessoas relataram que ocorreram, né, que tiveram visões e que elas foram transportadas para algum lugar fora do corpo e ressuscitaram, não é verdade. Se trata de uma alucinação psíquica, né, sob umas condições extremas que eles passaram devido a acidentes ou um outro problema que eles tiveram, né, ou talvez alguma doença, né, que eles tiveram naquele momento,
e que acabaram voltando à vida, mas que eles estavam vivos, eles só estavam num momento assim de desmaio, né? E isto, ou as pessoas estão realmente com dificuldade de decifrar isto, ou realmente é um engano de Satanás, ao qual ele é especialista, porque ele tenta provar a imortalidade da alma. E isto fala em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4. Porque quando uma pessoa morre, ela não tem consciência da morte. Ela é um sono, ela não fala, ela não ouve, ela não vê, né? E um outro caso interessante que nós vemos sobre esse assunto é que especialistas, né, da área, numa conferência na França, numa conferência de medicina internacional de IQMs, onde eles se reuniram psiquiatras, psicólogos, terapeutas, né, do sono, todos eles são unânimes em afirmar que a nossa mente ela é capaz de criar experiências e emoções e sentimentos completamente ilusórios. Por isso que essas pessoas elas veem luz, veem túneis, sons, anjos de paz, itens que talvez são presentes na própria vida dela real e que ficou armazenado no cérebro delas, né? E Satanás ele é muito astuto, né? Ele produz efeitos tecnológicos, né? Para enganar pessoas e leva ao engano. E esta é uma das explicações. Por isso é muito importante nós lermos diariamente a palavra do Senhor, ler a Bíblia, capítulo, versículo, todos os dias, fazer um culto racional, nos consagrarmos, sermos santificados pelo poder de Deus, para que nós possamos entender bem as Sagradas Escrituras e não cair nessas mentiras de Satanás que está levando muitas pessoas até nos dias de hoje, porque ele sabe que seus dias estão contados nesse mundo e que Jesus vai voltar em breve. E por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo, para que você aceite a Jesus como Salvador e Senhor. E quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você obtém sabedoria, você passa a entender mais o que é a morte, você passa a entender como Deus criou através do seu poder, da sua palavra. Ele criou o ser humano. E quando você aceita Jesus como Salvador, você recebe esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus quer te levar-te para as mansões celestiais, num lugar onde haja mais dor, mais morte, na grande bodas do Cordeiro, nas bodas de Jesus. E sabe por que Deus quer fazer isso com você e com você, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.